gente fazer o polinômio interpolador de Newton, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que no cálculo numérico, na matemática, a gente chama de diferenças divididas. Diferenças divididas. Existem duas notações, e aí eu vou fazer aqui com vocês. Geralmente, as diferenças definidas, a gente vai representar, como eu vou trocar por um polinômio interpolador, aí no lugar de eu escrever P de x, a notação usual é um f com um colchete fechado. Aí a gente diz que o f de x0, a diferença dividida no ponto x0, é o próprio valor do fzinho da função no x igual a x0. Quando você vai agora para outra diferença dividida, a gente chama agora a diferença entre o x0 e o x índice 1. Aí você representa assim, ó, x índice 0, x índice 1. Como é que eu faço agora para calcular? Bem, isso aqui vai ser o f de x1 menos o f de x índice 0 dividido por x1 menos o x índice 0. Agora a gente vai para a diferença dividida entre o x0, o x1 e o x2. Aí você representa assim, ó, o f de x índice 0, x índice 1, x índice 2. Bem, isso aqui vai ser quem? É a diferença dividida anterior. Você vai pegar o f de x índice 1, x índice 2, menos o f de x índice 0, x índice 1, dividido sempre pelo extremo menos o que começa aqui, tá? O x2 menos x0, a diferença entre os dois extremos. X índice 2 menos x índice 0. Aí depois a gente vai para o próximo. Quem é o próximo? Aí você vai ter que o f, x índice 0, x índice 1, x índice 2, x índice 3. Certo? Quem é isso aqui? Vai ser a diferença dividida de x índice 1, x índice 2, x índice 3, menos a diferença dividida de x índice 0, x índice 1, x índice 2. Dividido pelo x3 menos o x índice 0. Isso continua, até chegar lá na nossa última, que é o f de x índice 0, x índice 1, até o x índice n, que aí você vai calcular como se fosse a diferença dividida do f de x índice 1, x índice 2, até o x índice n, menos a diferença dividida do x índice 0, x índice 1, até o x índice n menos 1, dividido pelo x índice n menos o x índice 0. O que eu vou precisar que vocês saibam? Primeiro, que cada uma dessas diferenças divididas aqui tem uma ordem. Esse primeiro resultado aqui, ó, a gente diz que ele tem ordem 0. Ordem 0. Esse segundo aqui, ordem 1. O próximo, ordem 2. Aqui nós teríamos ordem 3. Até o nosso último, que é ordem n. Pessoal, para você ter uma diferença dividida de ordem n, é necessário ter k mais 1 pontos, ou n mais 1 pontos. Então, entenda bem. Toda vez que eu for ter aqui, se eu tiver 10 pontos, eu vou até a ordem 9. Se eu tiver numa tabela 6 pontos, eu vou até a ordem 5. E assim vai sucessivamente, porque a gente começa a numeração da ordem 0, né? Então, você sempre subtrai a ordem, subtrai 1 da quantidade de pontos que eu vou dar para vocês na tabela. É lógico que quanto mais pontos na tabela, maior a dificuldade, porque vai aumentar os cálculos para calcular aqui essas diferenças divididas, né?
Professor, tá certo, mas agora como é que eu vou fazer para calcular isso? Ó, você vai observar que isso é bem simples, são apenas substituições. Quem é a diferença dividida no ponto x0? É o valor da função quando x é x0. Isso aqui vou dar na tabela para vocês. Quando você tem uma tabela de pontos x índice 0, x índice 1, x índice 2 até x índice n, eu também vou dar para vocês os valores de y0, y1, y2 até o yn. Então você conhece, você consegue calcular isso aqui. É lógico que aí você vai ter que calcular o f de x índice 0, o f de x índice 1, o f de x índice 2, porque você vai precisar depois, ó. Quando chega aqui, quem é a diferença dividida entre os pontos x0 e x1? Aí você pega o valor da tabela no ponto x1, que é a função, menos o valor do f de x índice 0, divide por x1, x0. Aí você encontra esse cara. Encontrando esse cara, vem para cá. Aí encontra esse próximo. Encontrando esse próximo, vem para cá. Encontra esse aqui. Então, vai ser uma sucessão de valores, tá? Isso aqui dá uma continha, não é difícil, mas dá uma certa quantidade de contas para vocês. Pessoal, tendo isso aqui, a gente não vai estar fazendo direto. Nós podemos trabalhar com tabelas, que é mais fácil a visualização e a organização dos dados. Pronto, professor. Pessoal, vamos aqui para uma tabela. Ó. Bora entender aqui essa nossa tabelinha aqui. Ó, vamos fazer uma tabela dessa forma aqui. Aqui vai ser os valores de x. Aí aqui a gente vai colocar por ordem, tá? Ó. Ordem 0. Ordem 1. Ordem 2. Até chegar na ordem n. Certo. O que é que eu vou ter aqui? Bem, aqui eu vou ter o x índice 0, eu vou ter o x índice 1, vou ter o x índice 2, vou ter o x índice 3, aí você vai até chegar no x índice n. Certo. Na ordem 0, aqui você vai ter a diferença dividida no ponto x0, que é o f de x0. Vamos ter a diferença dividida no ponto x1, que é o f de x1. A diferença dividida no ponto x2, que é o f de x2. A diferença dividida no ponto x3, que é o f de x3. Eu estou apresentando aqui entre colchetes encaixados, mas para você ter ideia, quando é no ponto, é o próprio valor da função. É como se fosse o y, tá? O y0, o y1, y2, y3, até chegar no fxn. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Na ordem 1, você vai fazer agora a diferença dividida tomando os pontos x índice 0 e x índice 1. Então, eu vou usar esse valor e esses dois valores. Ó. Então, esses dois aqui vão me fornecer agora quem? O f de x índice 0, x índice 1. Então, basta olhar. Subtrai esses dois e faz a divisão. Agora, esses outros dois pontos, o x índice 1 e x índice 2, ó, vou pegar esses dois pontos aqui. Aí você vai pegar o f de x índice 1, x índice 2. O que é que você faz? A diferença desses dois e divide por esses dois. Agora eu vou pegar o f de x índice 2, x índice 3. O que é que a gente vai fazer? Pega a diferença desses dois e divide pela diferença desses dois. Aí vai continuar, né? Logicamente, até chegar no f do x índice n menos 1 e o x índice n. Pronto. Fiz aqui, né? Agora vamos para o de ordem 2. O que é que eu vou fazer da ordem 2? Agora eu vou ter que pegar desses três pontos, ó. X índice 0, x índice 1, x índice 2. Que dão esses três resultados, e esses três resultados dão esses dois valores. Pegando esses dois valores, aí você vai fazer o quê? A diferença para ter o f de x índice 0, x índice 1, x índice 2, ó. Aí você pega o valor aqui dessa diferença dividida, subtrai o valor dessa diferença dividida e divide. Como eu estou pegando os três primeiros pontos, aí você divide pela diferença do x índice 2 pelo x índice 0. Agora, eu vou pegar o x1, o x2 e o x3, ó. x1, x2, x3. Aí vai me dar aqui, ó, o f do x índice 1,
x índice 2, x índice 3. Qual é o procedimento? Diferença dessas duas divisões, dessas duas diferenças divididas pelo x3 e o x1. Aí você vai até chegar nos três últimos pontos, né? Quem são os três últimos pontos? Aí você vai ter o f de xn menos 2, xn menos 1, x índice n. Isso continua até chegar em ordem n. Quando você chegar na ordem n, você só vai ter dois valores. Porque você vai pegar um grupo de n menos 1 pontos e o outro grupo de n menos 1 pontos. Aí vai ficar simplesmente o f de x1, x2, x3, até xn. Esse último pontozinho que a gente tem aqui quer dizer que você terminou de calcular todas as diferenças divididas. Terminando de calcular todas as diferenças divididas, beleza. Qual é o próximo passo? É agora criar o nosso polinômio interpolador de Newton. Tá? Estou dando tempo aí, pessoal. Então vamos lá, né? Olha aí. O polinômio interpolador de Newton é dado por... Ó, quem é o polinômio interpolador de Newton? Ó, quem é o meu P de x? Aí, pessoal, vai ser o seguinte. Vai ser o f de x0 mais x menos x índice 0. X menos x índice 0, que multiplica. Aí você vai pegar agora a diferença dividida entre o x0 e o x1, mais x menos x0 vezes x menos x índice 1, que multiplica a diferença dividida do f x índice 0, x índice 1, x índice 2, mais x menos x índice 0 vezes x menos x índice 1 vezes x menos x índice 2, que multiplica a diferença dividida do x índice 0, x índice 1, x índice 2 e x índice 3. Aí mais, até chegar no último. Quando você chegar no último, vai ficar x menos x índice 0, x menos x índice 1, x menos x índice 2, e aí você vai fazer isso aqui, até chegar em x menos x índice n, vezes a diferença dividida entre todos os pontos, x0, x1, x2, até o xn. Então, só você vai observar, ó, o x índice 0, x índice 1, x índice 2, todos esses valores aqui são conhecidos, porque a tabela vai dizer para a gente. O x é a variável que a gente vai transformar num polinômio. E aí, o que eu vou ter que precisar calcular vai ser as diferenças divididas. Ó. Então, para a gente criar, para nós criarmos o polinômio interpolador de Newton sobre uma tabela dada, nós vamos primeiro calcular todas as diferenças divididas possíveis. Depois que criarmos as diferenças divididas, aí você substitui aqui na fórmula e aí encontra o polinômio. Aí a gente vai ter essas continhas. Determine o polinômio interpolador de Newton para a tabela abaixo.
Aí eu vou dar essa tabelinha aqui, ó. X e Y. Menos 1, 0, 3 e 5. 6, 5, 14 e 30. O que é que vocês vão observar aqui, ó? Aqui a gente tem o x índice 0. Aqui nós temos o x índice 1. Aqui nós temos o x índice 2. E aqui nós temos o x índice 3. Então, ele está pedindo o polinômio interpolador de Newton para essa tabela. Logicamente que esse valor é o y0, o y1, o y2 e o y3. O que é que eu vou querer fazer com vocês? Primeiro é calcular as diferenças divididas. Então, como eu tenho 4 pontos, a minha diferença dividida vai até a ordem 3. Vamos fazer essa tabelinha aqui, ó. X, aí aqui, ordem 0, ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Os valores de x aqui, menos 1, 0, 3 e 5. Certo. Na ordem 0, quem é o f de x índice 1? É o próprio valor da função, ó. O f, quando x0 vale menos 1, vale 6. Então, aqui vai ser 6. Vou colocar aqui 6. 5. 14. E 30. Tranquilo, né? Agora, bora para o da ordem 1. Da ordem 1, eu vou ter que pegar esses 2 pontos. Vou ter que pegar esses 2 pontos. E vou ter que pegar esses 2 pontos, ó. Aí eu vou só fazer a diferença, ó. 5 menos 6. 5 menos 6 dividido por 0 menos 1. Então, vai ficar 0 mais 1. Bem, se eu fizer essa divisão, pessoal, isso aqui dá menos 1, ó. Aqui vai ficar 14 menos 5 dividido por 3 menos 0. Vai dar 3. Aqui vai ficar 30 menos 14 dividido por 5 menos 3. Aí vai ficar 16 dividido por 2. Isso aqui é 8. Pronto. Então, nós temos aqui menos 1, 3 e 8. Vamos agora para o de ordem 2. Para o de ordem 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2 pontinhos aqui, ó. E vou pegar esses dois valores aqui. Como eu peguei esses 2 valores, aí você vai fazer 3 menos 1 fica 3 somado com 1. Aí aqui, ó, esses 2 caras pegam os 3 primeiros pontos, ó, x1, x0, x1, x2. Então vai ficar 3 menos 1, que é 3 somado com 1. E esse resultado é 4. Agora, esses 2 valores aqui, ó, vai ficar 8 menos 3. Bem, para eu pegar esses 2 valores, eu tive que pegar esses 3 pontos aqui, ó, x1, x2, x3. Então, você vai pegar o x3 menos x1, que é 5 menos 0. 5 dividido por 5 vai dar 1. Ok? Aí, agora você vai pegar isso aqui, ó. Pessoal, beleza. Aí agora, ó, aqui ficou fácil. 1 menos 1 vai dar 0, né? Vai dar 0. Já deu para 1 menos 1 dividido por 5 mais 1. Vai dar 0. Tranquilo, meus filhos. Então, nós encontramos todas as diferenças divididas. Quais são as diferenças divididas que eu vou precisar no polinômio interpolador de Newton? São apenas as primeiras, ó. Eu vou precisar dessa
dessa e dessa. Vou precisar dessas 4 diferenças definidas. O polinômio interpolador de Newton vai ficar assim, ó. É a diferença dividida no ponto x0 mais aí x menos x índice 0. A diferença dividida pegando os pontos x índice 0 e x índice 1 mais x menos x índice 0 vezes x menos x índice 1 vezes a diferença dividida pegando os pontos x índice 0, x índice 1 e x índice 2 mais aí x menos x índice 0, x menos x índice 1, x menos x índice 2. Aí vezes a diferença dividida pegando os pontos x índice 0, x índice 1, x índice 2 e x índice 3. Aí você vai observar que a gente só vai até um ponto anterior. O último ponto sempre vai sobrar, não vai caber aqui. Então terminou, porque fechou todas as diferenças divididas. Então é normal o último ponto ficar de fora. Quem vai ser, então, o nosso polinômio? Vamos só fazer a substituição. Ó. Quem é o polinômio P de x? Primeira diferença dividida, a gente viu que é 6. Mais x menos x índice 0. O x índice 0 é menos 1. Então, vai ficar x mais 1 vezes a diferença dividida menos 1, que é de ordem 1. Mais x menos x índice 0, que é x mais 1, vezes x menos x índice 1. X índice 1 é 0. Então, vai ficar só o x, tá? Aí, vezes a diferença dividida, que é 1. Mais x mais 1, vezes x, aí vezes x menos x índice 2, que é o 3, ó. X menos 3. E a última diferença dividida, ainda bem que é o 0. Quando a diferença dividida dá 0, você agradece a Deus, porque diminuiu o cálculo aqui, ó. Como isso aqui esse produto aqui eu já sei que é 0, eu não vou me preocupar com isso aqui. Então, quem vai ser o nosso polinômio P de x? É 6. Aí, distributiva. Menos x menos 1, mais x ao quadrado somado com x. Então, o nosso polinômio de Newton vai ser x ao quadrado mais 5. Porque aí menos x cancela x. Então, esse é o polinômio de Newton para a nossa tabela de valores.